Então não podemos começar agora. É isso, Tamar. Pedir a chamada dos parlamentares? Deixa eu lhe... Declaro aberta a presente sessão da convocação extraordinária da Câmara Legislativa. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, que faça a chamada a 12 parlamentares para deslocarem-se ao plenário para início das votações. O tempo em que passo a presidência dos trabalhos ao deputado Chico Vigilante. Por 10 minutos. Deputado Agrício Braga. Deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Anuncia Machado. Presente. Estou vendo a fala lá dentro. Deputada Adete Sampaio. Presente, está aqui. Deputado Augusto Carvalho. Presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Ecocai. Deputada Eurides Brito. Deputada Ecocai, presente. Deputada Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira. Sempre presente. Presente. Deputada Belize Long. Deputado João de Deus. Deputado José Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputada Maria da Guia, presente. Deputado Piniel Pacheco. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, presente. Vou fazer a chamada só dos ausentes. Falta um parlamentar, só falta um. Deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Tem 12 parlamentares, falta um. Deputada Eliana Pedrosa. A Anuncia está aqui. Deputada Eurides Brito. Chegando, estão chegando. Deputada Belize Long. Deputado João de Deus. Deputado José Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Piniel Pacheco. Presidente. De ordem, deputado Chico Leite.
Senhor presidente, enquanto chegam a esse plenário os colegas parlamentares que estão a caminho, que estão nos gabinetes, eu queria fazer um comunicado à casa. Ainda no dia 15, nós tivemos a oportunidade de votar aqui um projeto de autoria do governo, criando uma unidade para alocar todos os servidores daquelas empresas paraestatais em extinção ou em liquidação. E delas, lembro-me bem, uma emenda nossa, que foi acolhida à unanimidade, excluiu do rol daquelas empresas a Codeplan. E veja, senhor presidente, que tínhamos razão. Tínhamos razão, senhor presidente. Notícia de hoje dá conta que juiz do DF determina fim da terceirização irregular na Codeplan. Deputado Chico Leite, desculpe fazer essa intervenção na fala de Vossa Excelência, mas porque na realidade nós estamos numa convocação extraordinária. Os temas para discussão nessa casa devem se ater única e exclusivamente à pauta de votações. Seria um prazer deixar Vossa Excelência discorrer sobre toda a sua narrativa, mas no presente momento seria me obrigar também a conceder o mesmo espaço a outros companheiros que também quisessem dissertar sobre, talvez, no ponto de vista deles, outras questões cujo o seu ponto de vista poderia ter prevalecido entre o certo ou o errado. Preferia solicitar a Vossa Excelência que esperasse as sessões normais da Casa para que pudesse falar sobre o que Vossa Excelência está discorrendo e que está com absoluta razão, mas para que não venhamos fazer de uma sessão cujo toda a discussão que gerou a manhã inteira para chegar a um acordo de 10 projetos serem votados tenham total harmonia no campo das discussões de plenário, solicitaria a Vossa Excelência que fizesse a questão de ordem em um momento um pouco mais oportuno, para não se tratar essa sessão de uma sessão que permita discussão sobre temas não afetos à pauta de votação. Eu compreendo a cautela de Vossa Excelência. Pediria o carinho. Eu compreendo a cautela de Vossa Excelência, sempre atuei aqui com respeito e acatamento às determinações de Vossa Excelência, né? Eu gostaria, então, só para provar que nós tínhamos razão mesmo, que a terceirização quer destruir o serviço e o servidor público, que Vossa Excelência fizesse juntada na nota a ata da audiência de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Sim, será feito. O senhor estaria no primeiro secretário da Casa para fazer a leitura, por favor. Deputada Helena Pedrosa, presente. Tá. Ótimo. Há 13 deputados presentes, viu? Há 13 parlamentares presentes. Há quórum regimental para iniciarmos o processo de votação. Ata da primeira sessão extraordinária de 21 de dezembro de 2005. Senhor presidente, peço dispenso da leitura da ata e que o senhor dê por lida e aprovada. É dada como lida e aprovada e dispenso o interstício da leitura da ata. Pronto. Aí podemos entrar. Augusto Carvalho, deputada Helena Pedrosa, vice-líder do PFL, podemos começar a pauta. Deputado Luiz Tavares, líder do PMDB, nesse momento, podemos começar a pauta. Diogo Vigilante, vai fazer questão de voz. Senhor presidente, o PFL está pronto para a votação. Ótimo. Deputado Chico Vigilante, questão de ordem. Senhor presidente, eu fui designado relator de 2 projetos que estão na pauta de hoje. Eu pediria a Vossa Excelência que deixasse eles bem para o final, porque eu não vou proferir parecer oral. O parecer está sendo... Quais são os itens da pauta, o item 9. O item 9 da pauta. E o... não sei se é o 15, parece que é o item 15. Não há problema. Que eu não vou preferir parecer oral, prefiro fazer por escrito. É uma prerrogativa de Vossa Excelência e feito com muita sapiência, visto que a maré não está para peixe, quanto mais para parlamentar. Ainda mais para vigilante, né? Informa Vossa Excelência, todos os demais pareceres da CCJ estão sendo elaborados nesse momento? Os meus 2 estão... Os de Vossa Excelência, deputado Chico Leite, também estão sendo elaborados nesse momento? Inclusive, eu vou
lá no gabinete para dar uma supervisionada para apressar. Então, eu solicitaria aos demais parlamentares presentes nas casas e às lideranças que agilizassem o encaminhamento para cá de seus pareceres. Não posso. Ô, Chico, você é o quórum. O item 9 é do Chico, foi pro final. O item 15 é do Chico, que vai pro final. O item 10 depende também da CCJ, não tem parecer aqui no Senado. Pedido Bandeira, já tem o parecer pronto? Não tem o parecer pronto. Eu vou fazer o quê? Faz oral, faz oral. Não vai fazer parecer oral, não. Solicito as lideranças encaminharem ao plenário os pareceres das referidas comissões com total brevidade. A sessão está suspensa por 20 minutos. Solicitaria o nobre deputado Wilson Lima para fazer a leitura do item de número 10, solicitando a presença no plenário das relatoras Evelise Long pela CAF, do relator Leonardo Prudente pela COF, do relator Expedito Bandeira pela CCJ. Não entendi também. Ele não assinou nada. Mas deve ser negócio de briga, zicão de você, isso aqui. Ele deve estar se referindo a isso, foi isso que eu entendi dali. Mas não tem sentido, não tem nexo. Não estava aqui a voz de presidente. Aí eu não assino ontem. Aí fica naquela item número 10, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1864 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a alienar e ou dar em pagamento os imóveis de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do DF, IDAB, em processo de extinção, localizado na cidade ocidental, e da outras providências. Já. Exatamente. Solicito ao nobre deputado Leonardo Prudente para emitir parecer pela COF. Cadê o Léo? Aí. Item número 10 da pauta, Léo. Item número 10 da pauta. Aqui está. Aprovado o parecer da Caixa. Favorável à votação. As demais comissões devem manifestar. Processo de votação simbólica. Quórum, maioria civil. Encaminhou ao COF para analisar e emitir parecer. Que merda. Aqui não está dizendo que é merda. Então a Caixa está dissolvida. Eu sou da cá. Eu sou da cá, vale da cá. Então a CAF tem que se manifestar de novo sobre a emenda. Quem é da CAF aí? Eu já dei protocolo. Sei. Eu vou fazer de boa. Tem. Quem não, mas pede pra trazer. Deixa eu olhar a pegada. Natural, não? Tá. O Ferraz é gente boa, esse cara é. Eu sei. Bom. O cara é bom, conheço. Muito tempo, assim. Olá. Já está aqui a primeira. Não, eu troquei, mas agora volta a ser. Então, uma folgadinha.
solicitaria a nobre deputada Evelise Long para emitir parecer pela emenda na CAF. Senhor presidente, trato o presente processo de número 1864/2005 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a alienar ou dar pagamentos imóveis de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB, em processo de extinção, localizados na cidade ocidental, Goiás, e da outras providências. O projeto já tinha sido aprovado na Comissão de Assuntos Fundiários, mas recebeu 2 emendas de plenário. Uma emenda aditiva da deputada Eliana Pedrosa e uma emenda modificativa número 3 de 2005 do deputado Augusto Carvalho, sendo que teve uma de número 2 que foi retirada. A primeira emenda aditiva, ela coloca que para alienação deste artigo será previamente publicado edital com descrição e valor dos imóveis, cujo prazo de publicidade será o equivalente ao adotado pela TerraCap. Parágrafo 2º. No caso de aplicação do disposto no artigo 4º da Lei 3.515, o processo simplificado deverá priorizar os cooperados inscritos no Programa Habitacional do DF. E parágrafo 3º. A lista dos beneficiários deverá ser publicada no DODF, constando, dentre outros, dados pessoais, número de inscrição no programa, de que trata o parágrafo anterior. A emenda modificativa dá uma nova redação ao parágrafo 3º do artigo 2º, colocando que a avaliação dos imóveis deve também ter como base o IPTU do exercício de 2005 e reavaliado pelo INPC do período, desde que não seja menor que o valor de mercado. Nós analisamos as 2 emendas, achamos que elas só trazem para o projeto melhorias. É um projeto de extrema importância, porque é um projeto que trata não só de resolver uma dificuldade antiga do governo do Distrito Federal em relação à ocupação desses lotes na cidade ocidental, como também atende a demanda habitacional tanto daqui quanto daquela cidade, e com as emendas apresentadas também poderemos priorizar melhor o atendimento e o desenvolvimento daquela cidade. É o parecer, senhor presidente, que colocamos à disposição dos demais pares dessa casa. Em discussão, o parecer da CAF sobre as emendas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com 17 parlamentares presentes. O projeto sobe para segundo turno. Retificando. Solicito agora o nobre deputado Leonardo Prudente para emitir parecer pela COF, formando que a votação anterior se deu no parecer da CAF. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao projeto de lei 1864/2005, que autoriza o Distrito Federal a alienar e ou dar em pagamentos imóveis de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB, em processo de extinção localizado na cidade ocidental, DF, e da outras providências. Comunicamos que o respectivo projeto sofreu 3 emendas. A emenda aditiva de número 1 da deputada Eliana Pedrosa, a emenda aditiva de número 2 da deputada Eliana Pedrosa e do deputado João de Deus, a emenda modificativa número 3 do deputado Augusto Carvalho. Comunico ainda que, a pedido da autora, a emenda de número 2 foi retirada. Neste sentido, o parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
considerando o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela sua admissibilidade, portanto, pela sua aprovação, na forma do texto original, com as emendas de número 1 e de número 3. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer do SOF. Não havendo quem queira discutir em votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam o referido parecer permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 parlamentares. 17. Solicito ao deputado Expedito Bandeira para emitir parecer pela CCJ. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, parecer do PL 1864/2005, de autoria do Executivo, que autoriza o Distrito Federal a alienar ou dar em pagamento os imóveis de propriedade do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal e da ABDF em processo de extinção localizado na cidade ocidental, Goiás, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, conforme leitura feita pela comissão da CAF e COF, a CCJ dá parecer pelo o acatamento da emenda aditiva número 1, de autoria da deputada Eliane Pedrosa. A número 2 foi retirada pela autora, a deputada Eliana Pedrosa, no qual a CCJ acata a retirada. E a número 3, a emenda modificativa número 3, do deputado Augusto Carvalho. Dentro desta comissão, nós somos pela admissibilidade, acatando a emenda número 1, rejeitando a emenda número 2, como eu já falei, e acatando a emenda número 3. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação do PL 1864/2005. A 2 foi retirada, viu? Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir em votação, a mesma pelo processo simbólico, os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com 17 parlamentares presentes. Em discussão, em primeiro turno, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação pelo processo simbólico. Parlamentares que aprovam permaneçam como estão, contrários se manifesta. Aprovado com 17 parlamentares presentes em primeiro turno, subindo para votação em segundo turno. Solicito ao deputado Wilson Lima para fazer a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item número 1 da ordem do dia. Não anda. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2263 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que concede redução de base de cálculo do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, incidente na prestação de serviço, que especifica: Senta aqui, homem. Senta aqui que eu vou falar o que é. Senta aí. Já chamei o projeto. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima fazer a chamada nominal dos parlamentares para a votação. Em discussão em segundo turno. Em discussão em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em votação pelo processo nominal. Novamente, solicito ao deputado Wilson Lima fazer a chamada dos parlamentares para a votação. Deputada Grício Braga. Deputada Grício Braga. Deputada Aguinaldo Jesus. Deputada Grício Braga, sim. Deputada Aguinaldo Jesus. Deputada Anunciar Machado. Deputada Anunciar Machado.
Deputada Érica Cocai, presente. E sim. Deputada Anícia Machado. Deputada Arte Sampaio, sim. Deputado Augusto Carvalho, sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli, sim. Deputado Chico Floresta. Deputado José Machado, presente, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputada Helena Pedrosa, sim. Deputado Euridio Brito, sim. Deputado Expedito Bandeira, sim. Deputado Vinícius Long, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jadimar, sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente, sim. Deputada Maria da Guia, sim. Deputado Dilon Aires. Deputado Dilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Fábio Barcelos, sim. Chamados ausentes. Deputado Dilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Denis Tavares. Com 19 votos favoráveis e 5 ausências, o projeto foi aprovado em segundo turno. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Senhor presidente, eu peço dispensa do interstício e a leitura da ata. Dou como líder aprovada a ata dispensando o interstício para a redação final. A da redação final, desculpa. É da redação final. Solicito ao deputado Wilson Lima para fazer a leitura do item de número 24 da ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu quero mais uma vez pedir a Vossa Excelência e à mesa diretora dessa casa, e eu tenho certeza, como nós estamos no período de Natal, Vossa Excelência não vai me negar isso. Eu já pedi por diversas vezes, quando o deputado Chico Floresta e o deputado Wilson Lima estava no exercício da presidência, para que a mesa diretora providenciasse os autógrafos da lei que foi aprovada aqui sobre os nossos funcionários, para que eu possa, junto com a assessoria, a Secretaria de Assuntos Parlamentares, levar ao governador para que eu tente uma sanção do referido projeto para que os nossos funcionários sejam beneficiados com isso. É isso, deputado. Solicito então ao primeiro secretário dessa casa que providencie os autógrafos para que seja feito, que o deputado João de Deus possa levar e tentar com isso retirar de imediato a assinatura do governador para o referido projeto. Combinado, primeiro secretário? Eu passo. Solicitaria ao deputado... Só mais uma coisa. Tem um projeto aí de interesse de uma fundação da UNB e eu queria que Vossa Excelência fizesse um acordo com essas pessoas que estão querendo aprovar esse projeto, para que a gente pudesse fazer um acordo por escrito com todos os deputados dessa casa, que a gente só vai votar esse projeto
se eles se comprometerem de assinar as carteiras dos câmeras, das repórteres, dos iluminadores, de todos que estão envolvidos. Você está falando da remissão da UNB, o projeto justamente, na pauta de votação. Eu quero fazer um apelo aos deputados aqui. Eu quero dizer até a Vossa Excelência que, ao contrário de Vossa Excelência, ainda sou contrário ao referido projeto. Mas, de qualquer forma, já deve estar no ouvido daqueles que lá decidem a solicitação de Vossa Excelência. Bom, mas se Vossa Excelência é contra, eu também já estou contra. Agora, o importante é que os funcionários que estão aqui trabalhando diuturnamente na Casa das Leis estejam trabalhando de uma forma ilegal. Isso é um absurdo para a capital do país e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Enquanto Vossa Excelência explica isso, até para que fique melhor explicado para aqueles que desconhecem a matéria, a Câmara Legislativa está comprando a briga desses servidores sem ter, deputado João de Deus, apenas com a questão de também órgão fiscalizador de todo o Estado, mas tratando a UNB um órgão federal, sem ter essa obrigação, apenas porque acha que é justo, visto que o contrato feito com a UNB reza que ela é responsável tanto pela contratação como pela instalação da TV distrital nessa casa. Então, cabe ao UNB, como determina e como reza o pacto feito, a resolver essa situação. A Câmara Legislativa, através dessa presidência, já encaminhou na semana passada ofício ao reitor daquela universidade, logo após o discurso feito por Vossa Excelência, quando ele se encontrava no cafezinho, a cobrança da necessidade da regulamentação imediata desse fato. Estamos aguardando a reunião que, segundo eles, haverá com o Ministério Público também, para que possam discutir esse tema. Agora, sei que Vossa Excelência é um defensor da categoria, todos nós aqui sabemos e aplaudimos isso. Só gostaria de da colaboração de Vossa Excelência, para que a gente possa dar uma agilidade à pauta nessa data de hoje, visto que foi amplamente discutido. Agora, peço eco às reivindicações de Vossa Excelência. E faço, e reafirmo a solicitação feita ao primeiro secretário dessa casa. Por último, senhor presidente, eu quero saber de Vossa Excelência se a gratificação dos companheiros policiais e bombeiros que estão no sistema prisional vai para a pauta hoje. Aliás, está na pauta, se vai à votação hoje. Vossa Excelência não participou da reunião das lideranças hoje? Não participei. Não, a matéria não será votada hoje, deputado. Por quê, presidente? Deputado, eu não gostaria de fazer desse debate no momento, mas a líder do governo pode ficar Vossa Excelência. O que eu posso afirmar, Vossa Excelência, é que o meu interesse de aprovar a matéria é tão grande quanto o de Vossa Excelência. E quero trabalhar com inteligência para que nenhuma atitude impensada de minha parte possa vir a botar em risco um projeto que diz tão bem a melhoria daquele sistema das pessoas que hoje trabalham lá e que não ganham a gratificação por risco que exercem. Obrigado. Então, temos o interesse em votar o projeto, ele será votado nessa casa, é um compromisso de todas as lideranças, inclusive da presidência dessa casa e de Vossa Excelência. Só acho que caldo de galinha não faz mal a ninguém e é preciso seguir a recomendação da líder do governo para que possamos votar o projeto sem maiores problemas, nobre deputado. Obrigado pela atenção, presidente. É porque eu gosto do caldo de galinha, cautela eu nem sempre tenho. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Aniciel Machado. Apenas para esclarecer ao deputado João de Deus que este projeto existe um questionamento jurídico sobre a matéria e nós estamos discutindo no âmbito do governo para que não haja nenhum problema em relação à votação dessa matéria. Por isso nós pedimos para que ele fosse um dos últimos a serem apreciados. E eu gostaria também, senhor presidente, de dizer a Vossa Excelência que chegou nesta casa, como é do conhecimento de Vossa Excelência, já a DIN em relação à lei de minha autoria que foi publicada e a referência feita na ADIM está exatamente em cima do artigo 2º e parágrafo que foram acrescidos indevidamente na minha lei. Sei que esta casa já adotou a providência de responder quanto ao questionamento do Supremo em relação à ADIM, mas que não tem o conhecimento do encaminhamento para a correção da lei, do encaminhamento para o Palácio do Buriti em relação à publicação da lei na forma correta.
Portanto, eu solicito o empenho desta mesa para que as providências sejam adotadas, para que a lei seja corrigida, para que a resposta dada por esta casa, que está corrigindo, surta o efeito para que esta DIN seja interrompida, deputado Chico Vigilante, porque ela está incidindo sobre o artigo que foi colocado indevidamente na minha lei. Muito obrigada. Já tive informação aqui da assessoria da mesa que se encontra com a área de segurança da casa. Solicitaria o imediato encaminhamento para que possa ser preparado e suba para o Buriti. Senhor presidente, para a publicação de forma correta. Questão de ordem, deputado Júnior Brunelli. Senhor presidente, ao plenário, nós ontem, quando acabou a sessão, reunimos o deputado Chico Leite, deputada Eliana Pedrosa, deputada Maria da Guia, o assessor Itamar, o assessor Marcelo. E eu quero fazer uma correção na ordem do dia, visto que alguma coisa, não sei o porquê, a situação deve ser alguma correria, alguma situação. O item de número 5, a relatora... Vamos tentar entender, deputado. O item de número 5... O item de número 5, a relatora é a deputada Nilceia Machado, para o pessoal da mesa registrar, que não está registrado na ordem do dia hoje. O senhor vai me desculpar, mas é porque os projetos que estão na pauta, o item número 5, não consta para ser votado hoje. Não. O item... Tá. Não entendi, deputado. O que eu tenho aqui está a Nilceia Machado. Talvez o que o senhor tenha em mãos seja diferente. Eu não tenho. O que eu tenho aqui, que foi me dado pela distribuição, com a data das 14 horas, não tenho. Qual é a outra dúvida de Vossa Excelência? Não é dúvida, é afirmação. Então, qual é a outra afirmação de Vossa Excelência? O item 14, colocar o deputado Expedito Bandeira. No meu aqui está deputado Expedito Bandeira. O meu não tem. Ótimo. Aqui o senhor também consta. não tem, deputado? Então, também o deputado não consta. Isso. O item de número 15 é o deputado Chico Vigilante e não o deputado Expedito Bandeira. No meu está Expedito Bandeira. É deputado Chico Vigilante. Você, Chico, 15? Não. Já foi altamente corrigido, pormenorizado. Está aqui com as assinaturas sorteadas. O item de número 16... Ao invés do deputado Chico Vigilante, é o que tem aqui. É o deputado Chico Leite. O item de número 17, em vez do deputado Chico Leite, é o deputado Chico Vigilante. Essas são as correções que nós vimos pela assinatura dos deputados que fizeram e participaram do sorteio. Muito obrigado, senhor presidente. A informação que temos aqui é que os dois deputados, Chico Vigilante e Chico Leite, trocaram... Não. Bom. Acabei de perguntar para o deputado Chico Leite. O deputado Chico Leite falou para mim que não trocou. Você trocou com o deputado Chico Leite? A assessoria? Deve ter feito a troca na liderança. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. De nada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu ia pedir a Vossa Excelência, como presidente dessa casa e da mesa nesse momento, para informar o conjunto dos parlamentares o resultado da reunião da liderança de hoje, exatamente os projetos que serão votados no dia de hoje. Em segundo lugar, que desse um informe a todos os parlamentares da vinda da presidente da TerraCap na data de amanhã, para tirar dúvida dos projetos relativos à TerraCap, da vinda da secretária da Gestão Administrativa e na segunda-feira daqueles que vão tirar as dúvidas em relação aos polos que estão previstos na ordem do dia. Deputada, não informei aos parlamentares os itens da pauta porque achei que os líderes haviam feito isso com os seus liderados. Senhor presidente. Mas, antes da questão de ordem, Vossa Excelência, informo que estão para votação na ordem do dia de hoje. O item compõe a pauta de número 1, 9, 10, 15... Até o presente momento, o item 24 tive a informação que foi retirado. 28, 33, 35 e 36. Você retirou o 24? Senhor presidente. Questão de ordem, nome da deputada Érica Coccar. Senhor presidente, o item 24 está incluso. Votar, tem consciência. Deixa eu lhe dizer, senhor presidente, no sentido da questão de ordem encaminhada pela deputada Arlete, gostaria apenas que se pudesse fazer um acréscimo a esta questão.
é que se pudesse dizer qual é o teor desses artigos, e me preocupo não apenas com os parlamentares, mas fundamentalmente com os servidores que ali estão, e que muitos deles que aqui estão não terão apreciadas hoje as matérias que dizem respeito ao seu interesse imediato. Entendi o questionamento, Vossa Excelência. Até porque, senhor presidente, nós iremos discutir uma série de propostas de emenda, várias delas pleitos das entidades dos servidores, e que serão discutidas às 17 horas, ou tão logo termine essa sessão, com a secretária de ação de administração aqui do Distrito Federal. E também informar apenas que amanhã nós teremos 10 horas uma reunião com a TerraCap e a SEDU para discutir vários projetos que dizem respeito à mudança, destinação de uso, desafetação e tal. E na segunda-feira teremos uma reunião também às 14 horas, para 2 reuniões na segunda-feira. Uma delas pela manhã para discutirmos o relatório dos PDLs e uma à tarde às 14 horas para discutirmos a criação dos 3 polos que fazem parte da pauta da convocação extraordinária. Mas seria interessante que se lesse a emenda dos artigos serão votados hoje, para que seremos, em verdade, apreciados aqui apenas 3 projetos de servidores. São projetos que não há emendas, as emendas estão sendo propostas, todas visam melhorar e estão de acordo com os interesses dos próprios servidores e serão discutidas após o término da sessão, para que os servidores possam se organizar e organizar o seu tempo nesta casa. Pertinente questão de ordem de Vossa Excelência. Senhor presidente. Informaria a casa que item número 1 já foi aprovado, não tem motivo para ser citado, votação segundo turno. O item número 9, aguardo o parecer do deputado Chico Vigilante, discussão e votação em primeiro turno, regime de urgência, projeto de lei número 1887/2005, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal. O item de número 10... Primeiro turno, já foi inclusive votado o projeto 1864, não precisa da emenda. O item de número 15, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 2264, de 2005, mensagem número 396/05, do Governo do Distrito Federal, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o vencimento básico dos cargos de Procurador de Assistência Judiciária do Distrito Federal e Subprocurador-Geral do Distrito Federal e da outras providências. Item de número 24, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 2273, de 2005, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do uso da SHIN, Setor Habitação Individual Norte, da região administrativa da RA1, Brasília. Presidente, questão de ordem. Item, vou conceder a questão de ordem, Vossa Excelência, assim que terminar de ler a solicitação da questão de ordem anterior. Item número de 28. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei número 2276, de 2005, autor Poder Executivo, altera a denominação da carreira de administração pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília e da outras providências. Item de número 33, projeto de lei número 2281, de 2005, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as parcelas denominadas vantagem pessoal nominalmente identificada, de que trata a lei número 1867, de 19 de janeiro de 98, da outras providências. Item de número 35, discussão e votação, projeto de lei número 2283, de 2005, de autoria do Executivo. Trata da reestrutura da carreira de atividade de trânsito do quadro pessoal do DETRAN DF e da outras providências. Item número 36, projeto de lei número 2284/2005, autor o Poder Executivo, altera dispositivos da lei número 2990, de 11 de junho de 2002, modifica a lei número 3190, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Esses são os itens para votação no dia de hoje. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência retirasse da pauta o item 24, já acordado com a líder de governo, até porque diz respeito à mudança de destinação de área no Lago Norte,
como morador do Lago Norte. E também, considerando que amanhã a presidente da Terracap estará aqui, eu gostaria de fazer algumas interpelações a ela antes de colocarmos esse item em votação. Faço a pergunta de Vossa Excelência, líder do governo, deputada Nilceia Machado, alguma objeção? Deputada Érica Cocai, líder do PT, alguma objeção? Deputado Augusto Carvalho, líder do PPS. Deputada Maria da Guia, líder do PSDB. Deputado, não há... Isso não houve acordo na reunião de líderes hoje. Não, me foi encaminhado como se houvesse. Deputado Peniel. Não houve acordo, eu me manifestei contrário. Deputado Leonardo, não há motivo para se levantar a celeuma, visto que todos estão concordando, a não ser que queremos fazer disso um carro de batalha. Então informo que não será votado hoje o item número 24 da ordem do dia. Solicito ao deputado Expedito, deputado Wilson Lima, para fazer a leitura do item. Qual era o item que eu falando? Item de número 28 da ordem do dia. Discussão e votação. Por que me aborrecem tanto, hein? Em primeiro turno, o projeto de lei número 2.276 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera a denominação da carreira Administração Pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília e da outras providências. Item número 28. 28. Já. Cito a deputada Eurides Brito para emitir parecer pela CAS. Vai dar. Tá mandando, fala pra ele que é pra botar no meu carro, que eu mandei botar um lixo já e botar. Esse é o item 28? Bom, já falei com ela. É o item 28. Tá bom. O Chico Vigilante, passa a presidência a Vossa Excelência. Ah, não, desculpa. Deputado Peniel Pacheco, passa a presidência de Vossa Excelência nesse momento por 10 minutos. Eu dei informação. Já vi. Eu já vi. Ou eu parecer para O que vota agora? parecer está escrito, para poder tirar uma xerox. 28. Eu gostaria de convidar o deputado Chico Floresta, que em razão de um protocolo hierárquico tem precedência para presidir os trabalhos. Eu gostaria de convidá-lo para fazê-lo. Deixa de ver a lista da cadeira presidencial. Eu vim só cumprimentar o presidente. Te arranjar um trabalho. A leste precisa arranjar. Qual item? Já chamou. Ainda com a palavra, deputado Eurides Brito. Não, eu já mandei buscar na chefe, está pronto para ser escrito. Regalou um olhão, rapaz. Mais a boca. Sim. Daniel.
Deputado Eurides Brito informa que seu parecer em breve será proferido. Levanta a questão de ordem. E a CCJ, nós vamos reunir a CCJ para deliberar isso. Senhor presidente, peço permissão. Senhor presidente, peço permissão para dar o parecer oral do projeto. Com a palavra, de lei deputado Eurides Brito. Permitido, deputado. 2881 de 2005. Aliás, desculpe, é o parecer. É melhor dizer que não vamos. A mensagem 409 de 2005, que encaminhou a esta casa projeto de lei que trata de alteração na denominação da carreira Administração Pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília e da outras providências. Na verdade, o parecer, o projeto de lei determina que a carreira Administração Pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília tem sua denominação alterada para carreira de atividades do Hemocentro. Foram feitas adaptações para que ficasse esclarecido que o que aqui se muda é destinado exclusivamente a esta fundação, portanto, não há administração direta. O quantitativo dos cargos é o do anexo, os vencimentos são constituídos das seguintes parcelas. O projeto de lei traz, enfim, a reestruturação lá do Hemocentro, tratando de sua jornada de trabalho, do ingresso na carreira que é via concurso público, extinto cargos antes efetivos para poder adaptar ao novo quadro de carreira que ajusta, conforme dissemos, as denominações que vão ser agora analistas de atividade de Hemocentro, técnico de atividade de Hemocentro, para evitar que os funcionários concursados para o Hemocentro possam também estar exercendo cargos ou funções em outras áreas, especificando que eles são restritamente da carreira do Hemocentro. Nesse aspecto, senhor presidente, pela CAS, nós encaminhamos pela aprovação deste projeto de lei, repito, que reestrutura a carreira da Fundação Hemocentro de Brasília. E os gastos estão em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo vindo a necessária planilha que já abrange o ano de 2006, 2007, 2008, portanto, sob a total guarda daquilo que estabelece a legislação legal vigente. Eu não gostei nada disso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que manifestem. Aprovado com a presença de...
15 parlamentares. Qual é o próximo? Pela? Não, mas o menino está aí, o Leonardo Prudente. É ela mesmo. Com a palavra, a deputada Eliana Pedrosa, pela CUF. Qual é o projeto? É. Acorda, Eliana. Está escrito aqui, Eliana, que é você, diabo. Que isso? Senhor presidente, prezados colegas, submete-se ao exame desta comissão o projeto de lei 2276 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera a denominação da carreira Administração Pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília. O artigo 1º estabelece que a carreira de Administração Pública do quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília tem sua denominação alterada para carreira de atividade do Hemocentro, alterando também a denominação dos cargos que a compõem. O artigo 2º define que as especialidades dos cargos da carreira de atividade do Hemocentro serão estabelecidas por ato conjunto da Secretaria de Gestão Administrativa e da Fundação Hemocentro. O artigo 3º estabelece o quantitativo de cargos da carreira e está previsto no anexo 1. O artigo 4º registra que os vencimentos da carreira são constituídos de parcelas definidas no anexo 2. O artigo 5º define que o desenvolvimento do servidor da carreira far-se-á mediante aplicação de instrumentos específicos e observados os requisitos de progressão e promoção entre classes na forma dos 3 parágrafos. O artigo 6º define que a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O artigo 7º registra que o ingresso na carreira dar-se-á mediante concurso público na forma da lei. O artigo 8º define que as disposições desta lei aplicam-se aos servidores aposentados e pensionistas. O artigo 9 extingue os cargos efetivos constantes do anexo 1 da Lei nº 626, do 11 de 93. Seguem-se, nos artigos 10 e 11, as cláusulas de vigência e revogação. Em sua justificação, o Executivo informa que a proposição visa aperfeiçoar os serviços prestados pela Fundação Hemocentro, que passarão a ser executados por servidores de carreira específica. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Assim, analisada a proposição sobre os pressupostos de competência desta comissão, concluímos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei de número 2276 de 2005. Em discussão, o parecer da CUF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação para o processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Mexeu o olho. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado com presença de 20 senhores parlamentares. Peço à deputada Eliana Pedrosa para encaminhar à mesa o seu relatório. Convido o deputado Brunelli. Passa a presidência o deputado Fábio Barcelos. Quem é que vai dar parecer aí agora? Solicito ao deputado Júnior Brunelli para emitir parecer ao item 28 pela CCJ. Assina isso aqui na
Pô, Dantas, sai do Brunelli lá, ele vem logo, senão a gente fica atrasando a votação por causa... Não, pô, pode dar mesmo, senão pode dar. Cadê? Fábio assinou não? Fábio não assinou não? Cadê? Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 2284, que altera os dispositivos da Lei 2990, de 11 de junho de 2002, modificada pela lei... Deputado Júnior Brunelli, há um equívoco no relatório. Nós estamos proferindo, o Vossa Excelência está proferindo o relatório sobre o item número 28, que diz respeito ao projeto de lei número 2276. Júnior Brunelli. Não, mas esse tem, mas aí precisa... Já passou por todas as comissões, só falta essa. Cadê a cópia do pedido deles? Quando mandaram para cá, quando alguém mandar para cá, nós vamos com o relator falando de tal, eu quero esse papelzinho guardado. Não, mas então agora vamos pedir... Senhor presidente, qual que é o item? Item de número 28 da pauta da ordem do dia. Senhor presidente, o que a liderança acordou não era o item 1, 9, 10, 15, 33, 35 e 36 que seriam votados hoje? Então eu só gostaria, então... Não, porque eu tenho que pegar minha assessoria para estar fazendo os pareceres. Eu não vou dar parecer oral. Deputado Júnior Brunelli, apenas para informar a Vossa Excelência que esse item constava da pauta para votação hoje. Talvez tenham informado equivocadamente a Vossa Excelência. Senhor presidente, pediria a Vossa Excelência, então, 15 minutos para que eu pudesse fazer o parecer e trazer aqui ao nosso plenário. Deputado Júnior Brunelli, já também informa a Vossa Excelência, até para que possa se prevenir, que o item 27 me foi informado agora pela líder do governo que houve acordo para a votação. Deputado Chico Vigilante, que é o item 27, então checa para já pedir. Senhor presidente. Pode falar, deputada, com a palavra. Do 27. Foi dado um prazo de 20 minutos, logo que foi aberta essa sessão, para que os pareceres pudessem ser elaborados. Apenas para que eu possa explicar a Vossa Excelência. A informação que tive do deputado Júnior Brunelli é que ele não sabia que teria que dar parecer sobre essa matéria específica. É apenas esse o problema. Não tenho, de minha parte também, problema para que fosse dado
o voto oral. Mas não é essa a vontade do relator da matéria. Nem a minha, senhor presidente. Então, a minha vontade é problema. apenas que os parlamentares fiquem atentos, porque foi listado quais seriam os itens a serem apreciados no dia de hoje, foi dado um tempo necessário para elaborar os pareceres, e que o deputado Júnior Nélio, então, possa proceder à elaboração do seu parecer escrito. Queria saber do plenário se poderíamos passar. Senhor presidente, só para não ficar então em dúvida. Se há pois não, deputado. Item 1, 9, 10, 15, 28, 33, 35 e 36. É isso, presidente? E 27. E 27, exato. Ok, senhor presidente. Eu estou com a relatoria só do item 28 e 36. O item 36 já está pronto para fazer o relatório e vou providenciar o item 28. Queria informar a casa que, em razão de não termos o parecer da CCJ pronto ao item de número 28, passaremos ao item de número 36, enquanto o deputado Júnior Brunelli providencia o relatório. Solicito ao deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, para fazer a leitura do item de número 36. Não. É 36. Dispõe sobre as carreiras de policiamento e fiscalização de trânsito. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.284/2005, de autoria do Poder Executivo, que altera os dispositivos da Lei 2.990, de 11 de janeiro de 2002, modificada pela Lei 3.190, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito, do quadro pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. 36. Solicito ao deputado Peniel Pacheco para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei 2284 de 2005, que altera dispositivos da Lei 2.990, de 11 de junho de 2002, modificada pela Lei 3.190, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a carreira, policiamento e fiscalização de trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, o projeto, em seu artigo 1º, prevê alterações no artigo 6º e 9º da Lei 2.990, de 11 de junho de 2002, o artigo 6º da referida lei, o qual já estabelecia que o desenvolvimento do servidor na carreira policiamento e fiscalização de trânsito é realizado mediante progressão e promoção, passa a definir em seus parágrafos 1º e 2º as concepções do que sejam progressão e promoção, ao passo que seu parágrafo 3º estabelece que o DETRAN-DF fica responsabilizado por instituir cursos de formação profissional voltados para capacitação, especialização e o aperfeiçoamento do servidor de carreira. As alterações do artigo 9º preservam os dispositivos que estabelecem jornada de trabalho de 40 horas semanais aos integrantes da carreira policiamento e fiscalização, mas acrescentam que o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal poderá instituir escalas de trabalho e carga horária diferenciada de acordo com o tipo e a necessidade do serviço, desde que sejam ressalvados os casos amparados por legislação específica e que seja respeitado o limite de 40 horas semanais. O artigo 2º do projeto assegura, independentemente da realização do curso de formação profissional previsto pela Lei 2.990 de 2002, a promoção dos servidores da carreira policiamento e fiscalização de trânsito, desde que sejam respeitados os demais requisitos fixados em norma específica. O artigo 3º dispõe sobre o reajuste especificado em documento anexado à proposição do vencimento básico dos servidores da carreira policiamento e fiscalização de trânsito. Todo dispositivo na lei em comento, no que couber, estende-se aos inativos e pensionistas do DETRAN-DF, segundo preceitua o artigo 4º do projeto. Dotações orçamentárias do DETRAN-DF serão utilizadas para aplicação da lei, a qual entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1º de março de 2006. Ficam revogadas as disposições em contrárias. É o relatório. Voto do relator. Discussão. Voto do relator, senhor presidente.
À luz do artigo 65, primeiro, a linha B do regimento interno desta Casa, cumpre a Comissão de Assuntos Sociais analisar e, quando necessário, emitir parecer sobre o mérito das seguintes matérias em verbe. Artigo 65, 1b. Questões relativas ao trabalho, previdência e assistência social. Nesse particular, acreditamos, senhoras e senhores parlamentares, que a proposta do Poder Executivo, ora analisada, a qual dispõe sobre a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito, representa valiosa contribuição para que sejam aprimorados os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito no Distrito Federal. Acreditamos que as alterações propostas pelo projeto são congruentes com a política de valorização do conjunto de servidores do Distrito Federal, pois propõem a adequação das regras de promoção funcional dos integrantes da referida carreira à atual necessidade da autarquia supracitada. Portanto, não resta dúvida quanto à pertinência da matéria no que tange aos critérios da relevância social e validade ética do que ora é proposto. Diante do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, somos pela aprovação no mérito do projeto de lei 2284 de 2005 no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. É o voto, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da CAS. Parlamentares 14 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 20 parlamentares o referido parecer. Solicita ao deputado Benício Tavares para emitir parecer pela COF, solicitando ao mesmo que faça a leitura final do relatório. Vossa Excelência, com a palavra, nobre relator. Se possível, proferindo a parte final do voto. Pois não. Presidente, venho a essa Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 2284 de 2005, que altera os dispositivos da lei número 2990, de 11 de julho de 2002, modificada pela lei 3190, de 25 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Pela solicitação de Vossa Excelência. Agradeço muito. Vou à parte finalíssima do voto, senhor presidente. Por fim, considerando que a proposição tem como objetivo possibilitar ao governo do Distrito Federal dar continuidade à política de valorização dos servidores, dos serviços e servidores públicos distritais, contribuir com a melhoria na qualidade de vida dos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Eu solicitaria ao plenário dessa Casa, aos parlamentares que compõem o plenário dessa Casa, para que possamos ouvir o parecer do deputado Benício Tavares. Por favor, presidente. Solicitaria o som também que aumentasse um pouquinho o microfone do deputado Benício Tavares. E ainda, contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços prestados à comunidade. Somos pela admissibilidade do projeto de lei 2284 de 2005. É o parecer, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o parecer da COF em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da COF com 20 parlamentares presentes. Solicito ao nobre deputado Júnior Brunelli para emitir parecer pela CCJ.
Samar. Oi, querido. Esperar. Quem vai falar aqui? Tá tudo bem ali já? A gente tem que entender essas coisas, né? A hora que pudermos já começar. Obrigado. Deputado Júnior Brunelli, para emitir parecer sobre o item 36 pela CCJ. Não é questão de ordem ainda não, espera ele dar o parecer. Senhor presidente, nobres pares, Então tá bom, então vou aguardar. pessoal que acompanha na galeria, os servidores da carreira de policiamento e fiscalização de trânsito, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto 2284/2005, alterando os dispositivos da Lei 2990, de 11 de junho de 2002, modificada pela Lei 3190, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a carreira de policiamento, de fiscalização de trânsito, do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Autor executivo, relatório do deputado Brunelli. Relatório. Eu vou ao voto do relator, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Então, assim por atender os princípios da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, somos pela admissibilidade do projeto interno na forma da emenda modificativa. É o parecer. Em discussão, o parecer da COF, da CCJ. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação pelo processo simbólico, os parlamentares que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 21 parlamentares o parecer da CCJ. Em discussão, projeto em primeiro turno. Com certeza, um minutinho, deputado. Informando ainda que o projeto de lei recebeu emenda modificativa. O projeto do Detran. A emenda que eu tenho aqui, só botou isso aqui. Não. Isso não. É aquele do Detran. 36. Até 40 o quê? Até 40 horas. Está passando. Você relator é do 35.